E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais um podcast Pense Nisso. Aquele podcast que traz a você pensamento, conceito, traz histórias de vida, traz coisas que realmente, assuntos que podem fazer com que a sua vida seja melhor. A ideia é trazer pessoas que possam agregar valor na sua vida, agregar valor na minha vida, agregar valor na vida de todas as pessoas, no sentido de realmente entendermos que a história da vida das pessoas, ela pode ser aproveitada, né? Ou seja, você pode pegar um exemplo com essa pessoa e aplicar na sua vida, ter isso como uma modelagem que a gente pode chamar, e você conseguir crescer e conseguir fazer as coisas melhores aí com você. A gente quer te pedir uma ajuda. Você sabe que quando você compartilha esse vídeo, quando você se inscreve no nosso canal, quando você começa a seguir no Instagram, isso ajuda bastante. Então, por gentileza, divulgue o nosso trabalho, divulgue para as pessoas, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe de alguma forma, porque você, quando faz isso, está sendo generoso, está ajudando as pessoas também a terem um conhecimento, agregando valor na vida dessas pessoas. Hoje nós temos um convidado bem especial, uma pessoa que tem uma baita numa história de vida, que passou por algumas situações aí nos anos, há 2 anos mais ou menos. Ele trabalha com evangelização dentro de presídios. É algo bem interessante, é um trabalho de levar a palavra de Deus até os presídios, apresentar Jesus a essas pessoas. E ele vai trazer aqui algumas histórias de vida, algumas histórias que ele presenciou, não só lá, mas nesses trabalhos que ele faz na área de evangelização. E por isso que a gente vai estar conversando com o senhor Evandro Dall'Abona. Eu já falo Dell'Abona, mas é Dall'Abona. Dall'Abona. Como está o senhor Evandro? Bem, graças a Deus, senhor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aí. Legal. Tomando. O Evandro, ele é pastor, ele é evangelista, ele trabalha com a área de despachante, né? Você trabalha com essa questão de despachantes aí também, documentos e tudo mais, ou seja, documentar a galera, você sabe fazer bem isso. Comigo mesmo. Faz um tempão já que você faz isso, né, cara? Faz 34 anos já. 34 anos você trabalha com isso. Sou neto de despachante. Neto de despachante? Neto de despachante. Meu avô era, meu pai era e eu agora. E tá seguindo o caminho. Seguindo o caminho. Então, com relação ao Detran do Estado do Paraná, você conhece bastante coisa. Muito bem. Meu amigo, você está vindo aqui com a gente, eu tenho aqui um presente para você. Oh, que benção. Né, da nossa Sweet Party de chocolates, você vai ver daqui a pouco, aparece aqui cada pouquinho ali. Esse aqui é um presente para você, ela é nossa parceira, a Adriana Strauss. Obrigado, então aí tem um cara. chocolate com a logo do Pense Nisso, tem um chocolate com a caixinha de Curitiba, tal, com os pontos turísticos de Curitiba. Afinal de contas, o podcast aqui de Curitiba, né? Então tem que ter mesmo. Que benção, obrigado, cara. E o chocolate é bom. Se você quiser chocolate para presentear, se você quiser chocolate para sua empresa, se você quiser, ela faz todo personalizado, então fica bem tranquilo, ó, Sweet Party, dá uma olhadinha ali, ó, essa aí, ó, o Theo aí deve ter mudado a câmera agora, né, Theozinho? Você alterou, é isso mesmo, o Theo tá tomando um café aqui agora. Os caras, a gente tá tomando água, tá tomando café, tá tudo certo. Ele merece. Mas a Sweet Party, ela faz uns chocolates muito bons, né? Ela conseguiu aí algo bem especial mesmo. Se você quer presentear cliente, você quer usar como teu cartão de visita, enfim, ela faz trabalhos bem bacanas. Além disso, ela faz essas fitas aqui também, ó. Ela faz essas fitas, ela faz a questão de embalagem. Fala com a Adriana que você vai conseguir ter também um bom presente aí. Vamos lá. Conta um pouquinho. Quem é o Evandro Dall'Abona? Então, Sumar, mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Espero que esteja somando com a galera que está assistindo aí, que está prestigiando o programa. Eu tive um encontro com Deus na minha vida com 33 anos. Com Cristo, incidentemente, com a idade de Cristo. Com a idade de Cristo. E eu era bem resistente a isso, né? Por ignorância mesmo. Não sabia o que era evangelho, o que era Jesus, o que era a graça de Deus, nada. Eu achava que era um código de normas de não pode, mas graças a Deus eu tive um encontro com Deus e mais graça ainda, né? A Bíblia fala de graça sobre graça.
eu conheci Jesus na igreja que eu congrego, que eu sou pastor hoje, que é uma igreja que ensina o evangelho verdadeiro. E eu vi que não é nada disso de não pode, não quero. E não quero outra vida para mim, não desejo. Melhor coisa que possa ter acontecido comigo, com a minha esposa, com a minha filha. E o poder do testemunho. Eu acho muito legal esse teu programa. Você estava me explicando fora do ar ali o que rola, né? É muito bom porque o testemunho me trouxe aonde eu estou hoje, ouvindo o testemunho de uma pessoa. Falando da minha parte ministerial, que é o trabalho que a gente faz nos presídios aqui de Curitiba, região metropolitana, eu comecei porque eu ouvi um testemunho de uma pessoa. A Luciana era do coral, junto com a Neu lá e tal, e ela ia para os ensaios durante a semana e escutava duas irmãs comentando. Essas irmãs trabalhavam no presídio. E ela escutava. E ela chegava às 11, 11h30 em casa, eu estava esperando ela, e ela começava a contar, ó, a irmã tal lá contou isso, que ela vai no presídio e tal. E aquilo, a Luciana já chegava incendiada em casa. E eu comecei a ouvir isso. Falei, cara, que negócio, né? Ir num presídio, falar do amor de Deus. Que loucura. E daí a Luciana recebeu um convite, perguntou, posso, se me autoriza? Falei, claro, vai. E logo em seguida eu não aguentei, daí fui atrás. Foi junto. E já fazem 12 anos que nós estamos nessa. Foi assim nessa. Que você começou assim, essa questão assim. do presídio? E quando você entrou lá pela primeira vez, qual foi o impacto? Porque é um ambiente complicado. Complicado. Né? Deus, assim, cuidou de todos os detalhes, porque a primeira unidade que eu fui na colônia penal agrícola. É como se fosse uma fazenda muito grande. Só para você ter uma ideia, na primeira vez que eu entrei lá, existiam era um domingo, e como é um regime semiaberto, um familiar pode entrar para visitar esse preso. Então, você somando os internos e os familiares e a contingência de funcionário, agente, polícia, tudo, tinham 1.500 pessoas lá dentro. 1.500 pessoas. Você olhava assim, era um mar de gente. E aí eu fiquei assim, estagnado, né? Como eu era voluntário, iniciante a primeira, o coordenador muito sábio, Evandro, você vem junto, você não vai fazer nada. Só me acompanha. Só me acompanha. E ali eu gamei, me apaixonei. Por isso que eu falo do testemunho. Eu nunca puxei cana, eu nunca tive experiência com parente direto, com isso, com familiar, nada. Foi o testemunho, logicamente, que Deus colocou no meu coração. E há 12 anos a gente faz ininterruptamente esse trabalho, dia de semana, final de semana, e temos visto o amor de Deus se manifestar para essa galera que precisa muito. Toda semana vocês estão lá? Toda semana. Como é que funciona isso? Algumas unidades a visita é mensal, em outras unidades a visita é semanal. Né? O Estado... Vai, continua, eu te faço outra pergunta. O Estado ele chama isso de assistência religiosa. Assistência religiosa. Para o Estado, pela lei do governo do Estado do Paraná, eu sou um assistente religioso. Assim como você, existem outros também. Outras denominações diferentes. Só numa unidade vão 18 denominações diferentes. 18 denominações. É muita. Eles têm assistência religiosa, é o que não falta aqui no Estado do Paraná. Legal. As pessoas realmente têm disposição. Tem disposição. E só para você que está nos assistindo, aí, só para você ter uma ideia, uma pesquisa revelada pelo governo do Estado. Porque de repente você fala assim, uma pesquisa que a igreja evangélica solicitou. Né? Dá para desconfiar, estão puxando o peixe para o lado dele. Não. Nós fomos numa reunião no Palácio Iguaçu, com o secretário de Segurança Pública, os altas patentes lá nessa reunião, e eles falando para a igreja. O público era a igreja que faz o trabalho. 80% da população carcerária paranaense que ouve a palavra de Deus não volta para o crime. Não volta. Não é reincidente. Sai de lá transformado e começa a viver uma vida careta, entre aspas, uma vida certinha. 80%? Isso foi um número do governo. Do governo. O governo falando para nós. Um secretário de Segurança Pública lá, um assessor dele, pegou o microfone e revelou essa pesquisa. Só que ao contrário também é verdadeira. 80% que não participa dos cultos, não recebe a assistência religiosa, porque ela é totalmente voluntária de ambas as partes. A igreja se inscreve e vai, e nenhum detento é obrigado a ir. Ele vai se quiser. E ele tem que se manifestar à vontade, colocar o nome dele numa relação, ele só vai se ele quiser. Então é 80% não dos presos, 80% das pessoas que participam.
Isso. Entendi. 80% Mas mesmo assim é um número enorme. É um número enorme. Só que ao contrário também é verdadeiro. 80% do que não participa reincide no crime. Olha que interessante. É responsável, muito responsável. Existe uma transformação verdadeira. Existe uma transformação verdadeira. E você tem uma equipe? Como é que é? Isso, nós somos eu e minha esposa, que somos os coordenadores, né? E mais 8 pessoas. Então a equipe, né? Eu vou falar muito aqui, ninguém faz nada sozinho, é a equipe, são 10 pessoas ao todo. Hoje nós atendemos 4 unidades, são 3 presídios e mais o Educandário São Francisco. 4 unidades. 4 unidades. Semanalmente você Semanalmente. Quanto tempo de disponibilidade que vocês têm lá dentro? Geralmente muda um pouquinho de unidade para outra, mas geralmente no mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas, porque como envolve assunto de segurança pública, você passa por toda uma revista, todo um processo lá dentro para conseguir entrar. Por exemplo, eu sou credenciado no DEPEN há 12 anos e mesmo assim eu passo por esse sistema toda vez que eu entro lá. Então só a entrada ela é um pouco demorada, para sair também. E tem unidades que eles liberam para a gente quase a manhã inteira. Mas a maioria, assim, que de hora útil, digamos assim, que eu vou ter com os detentos lá dentro da minha rotina que eu estabeleço lá dentro, é umas 2 horas. Cara, é despender do seu tempo em prol do outro. Ou seja, aquela questão de ser tu uma bênção que a palavra fala, é você ter isso no coração. Isso no coração. E é engraçado porque, vamos pensar assim, né? Teoricamente falando, e na prática isso também acontece, as pessoas que estão lá, elas fizeram algo grave. Porque você não vai estar no Presídio Central do Estado porque você roubou uma flor da casa de alguém. Uhum. Normalmente são crimes graves. São pessoas que teoricamente mereciam morrer. Alguns sim. Alguns mereciam um castigo muito forte. E estão lá sofrendo essa pena, estão lá pagando por isso. E aí você vai para essa pessoa levar o perdão para ela através da palavra de Deus, né? E essa pessoa consegue se transformar. Como é que é isso? Você dedicar o seu tempo sabendo que a pessoa, de repente, na grande parte da sociedade, diz assim, não, ele não merece que você esteja lá. Mas na realidade ninguém merece, né? Ninguém merece. E, Silmar, essa tua colocação foi muito feliz. Por quê? Porque eu, a Luciana, eu sei que alguns voluntários a gente sofre uma certa perseguição, mesmo até dentro da nossa igreja. Porque eles acham, as pessoas acham, e eu não culpo elas. É um pouco de falta de entendimento. Elas acham que porque eu vou falar do amor de Deus para os presos, eu sou a favor do crime, eu não quero que eles estejam presos. Até eu tive uma situação aqui dentro da igreja que um irmão me abordou e falou assim, ó, tem um cara aqui na igreja que eu conheço que está envolvido com roubo de carga e eu sei onde ele está e ele está foragido, o que eu faço? Eu olhei com uma cara para ele e falei, como assim, irmão? O que você está pensando? Não, o que eu faço? Eu falei, não, entregue ele. Ué, mas você não é o pastor que vai no presídio? Eu falei, e daí? O fato de eu ir lá falar do amor de Deus, falar para eles que tem como eles mudar de vida, não quer dizer que eu sou conveniente com o crime. Porque você está fazendo o quê? Você está justamente dizendo, ó, isso que você fez e está fazendo não tem sentido. Claro. Existe um outro caminho. Dá tempo de você se arrepender. É isso aí. Né? Você pode mudar de vida. Eu penso que eu vou lá, eu vou me dar a chave, eu vou soltar todo mundo. Não é assim. Não é assim. A ideia não é essa, né? Inclusive, o único quesito para você entrar na minha equipe, assim, que é lei, assim, o cara não pode desrespeitar. Se ele desrespeitar, eu tiro ele da equipe. Ele não se envolver em assunto de segurança pública. Assunto de segurança pública é com o governo, com a polícia, com os agentes. O nosso assunto é assistência religiosa. Então eu procuro não saber o que o cara fez, porque eu sou de carne e osso. O cara vai me contar lá que estrupou. Será que eu vou conseguir continuar falando? Então, não quero saber o que você fez. Não quero saber. Eu não me envolvo com o assunto de segurança pública. Se o policial diz, pastor, você tem que sair daí de dentro agora, e já aconteceu isso N vezes, eu saio na hora. Pastor, você não pode... Uma das voluntárias foi com uma camiseta preta. Não pode dentro do presídio camiseta preta. Quem usa é a gente. Ela pode ser confundida com a gente, então não pode. Ela não entra. Se tem alguma outra roupa no carro, irmão? Não tem. Então você vai ficar de fora, não vai entrar. Existem regras muito claras, né? Claras. Então isso é importante, sabe?
Eu vou lá falar do amor de Deus, eu tenho N testemunhos de restituição, de pessoas que mudaram, tenho várias pessoas que jogaram no lixo o que a gente fez. De um modo geral, a gente não fica sabendo muito, porque depois você perde. E até porque ter esse contato não é legal. Não é legal, não é legal. É uma questão de segurança emocional e física também, né? Não dá para dizer que não, porque assim como tem aqueles que recebem, tem aqueles que são... Tem os 20% que não. A gente chama eles, eu gosto, né? É uma gíria minha, assim, brincadeira, os noveleiros. Ele vai para o culto porque ele quer dar uma volta, sair da cela, sabe? Dar uma esparecida. Eu oro para que ele venha. Porque mesmo com essa intenção, chega lá no culto, o Espírito Santo pega ele e transforma a vida dele. Alguns não, né? Os noveleiros que a gente chama. Mas tranquilo, faz parte do trabalho. Isso faz parte de todo o processo, Faz. né? E como você mesmo disse, ninguém é obrigado. Não Aqui pode. está à disposição. Isso. E é super interessante, porque a gente nunca parou para conversar sobre isso, né? Eu sei do seu trabalho, acompanho o seu trabalho, mas a gente nunca sentou para conversar sobre. A gente está tendo essa oportunidade aqui hoje. E por que eu pensei nessa ideia de você estar aqui com a gente? Porque é justamente essa questão, mostrar que o amor de Deus, ele está disponível para toda e qualquer pessoa. Porque errar, todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. Só que da mesma forma que todos podem errar, nós podemos também nos arrepender e olhar para as coisas de uma maneira diferente. E você tem justamente, você, sua esposa, uma equipe lá de 8 pessoas, vocês têm essa disposição de dizer, olha, tem um jeito diferente de viver. E aí, né, sobre isso? Por exemplo, já teve situação em que você se sentiu ameaçado lá dentro, fazendo esse trabalho? Ou pelo fato de você estar fazendo esse trabalho, existe um respeito a essa postura? Cara, legal isso. É impressionante, impressionante. Assim, misericórdia da minha vida que eu vou falar, mas eu sou mais respeitado lá dentro, às vezes, lógico, com raras exceções, do que às vezes dentro da igreja. Você Como pega assim? A parte do comando vermelho. Se o cara se converter verdadeiramente, se ele entregar a vida para Jesus, o comando vermelho libera ele. O comando libera ele não precisa mais fazer parte da facção. Agora tem os noveleiros. Eu soube isso faz anos já. O comando pegou um cara no boteco. Crente não vai no boteco. Então você não se converteu. Já era. Já era. Mas existe essa lei essa ética? Existe. Se o cara Vale se um pouco mais sobre converter isso. verdadeiramente, ele sai do comando, porque o presídio, né? Ele tem várias facções lá dentro. Até tem umas coisas que eu como pastor, eu não é que eu sou um militante que eu gosto de combater, mas todo mundo já passou por uma boutique, por exemplo, com o slogan lá, moda evangélica. Eu não gosto disso, não acho isso correto, não acho isso de Deus. Só que lá no presídio tem, por exemplo, o alojamento a parte dos evangélicos. Tem a separação? Tem alojamento a parte do comando tal. Eu falo para os caras, isso não é de Deus. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos ser luz. Como que eu vou ser luz dentro dessa sala aqui bem iluminada? Eu preciso ser luz onde está escuro. Sim. Eu só vou ter serventia lá. Então, mas eu entendo o lado deles também. Qual que é o grande X da questão? No alojamento, na área evangélica, eles não presenciam algumas coisas que eles presenciariam no outro departamento, na outra divisão, né? Então, tranquilo isso também, né? E se o cara se converte, ele muda de área? Muda, ele pode mudar. Desde que tenha lugar, desde que tenha toda uma hierarquia. Porque é o seguinte, quando te falarem, você ouviu falar na televisão, uma reportagem, alguma coisa, o crime é organizado, acredite nisso. Eles são extremamente organizados. Como é que funciona essa organização ali dentro? Conta um pouquinho dessa história, para que a gente entenda. Lá na colônia penal, só para você ter uma ideia, a gente chama de pastor. Ele não é pastor, mas ele é um detento. Ele é um detento que tem ótimo comportamento e ele é autorizado pela chefia do presídio a cuidar da igreja. É ele que abre, ele que fecha, ele que tem uma equipe que limpa a igreja, porque na maioria das unidades tem um local de culto especial. Ah, é? Sim. Inclusive na colônia penal lá, as 18 denominações, eu só não tenho certeza se as 18 participaram, mas a gente se reuniu financeiramente e montou uma igreja. Banco, mesa de som, batistério.
Fez tudo. Guitarra, tudo. Tem muita igreja pequenininha de bairro aí que não tem estrutura que os caras têm lá. As igrejas do Senhor Jesus, igreja católica junto, se reuniram financeiramente. Eu dou o vidro, eu dou o banco, eu dou a guitarra, eu dou o azulejo para a piscina de batismo. E montamos uma igreja. E, como eu falei, logicamente vai quem quer. Passa o agente com relação a quem vai na igreja. O cara dá o nome, né? Então, você está ali, você prega a palavra, você fala os ensinamentos. Porque qual que é o grande X da questão? A acusação, a Bíblia fala de Satanás, fala do inimigo das nossas almas, ele já tem isso. Eu não quero dar crédito para o diabo, mas isso ele faz caprichado, bem feito. Ele está meio organizado. Não, essa parte é organizada. Então a gente vai lá para falar do amor de Deus. E daí lá na colônia é legal que segunda-feira o chefe da facção se reúna com o pessoal e relatório das baixas da semana. Baixas de vida, problemas que aconteceu, tudo. E daí ele pega e chama o pastor, que é um detento, que é o responsável pela igreja, para orar por eles. É extremamente organizado. E eles creem em Deus, porque eles pedem oração por eles, pedem oração por aqueles que faleceram. É o pastor. E acontece muita morte? Acontece. Saúde, um monte de coisa, né? Sim. Por incrível que pareça, os caras são blindados, velho. Na parte de saúde, meu Deus, eles não têm, assim, nenhuma estrutura, né? Nenhuma estrutura. O presídio não oferece nenhuma estrutura. São fortes. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência linda. Eu fiz um batismo lá. Um detento me procurou, pastor, o que a aba exige para batizar? Aí eu falei, que tenha Jesus como Senhor e Salvador. Mas uma outra denominação falou que precisa disso. Eu falei, não sei, irmão. Você perguntou o que a aba precisa. E organizamos o batismo. E foi muito legal, senhor, porque ele veio com 8 nomes. 8 pessoas vão se batizar. Chegou na hora do batismo. Pastor, o negócio é o seguinte, vão ter que cancelar o batismo. Por quê? Só 2 vão se batizar. Eu falei, não, negativo. Não, só 2. Os outros 6 desistiram. Eu falei assim, então você... chama eles. Não querem vir. E eu não posso, eu tenho lá como igreja, eu tenho uma rota certa. Eu não posso sair nem para a esquerda nem para a direita. Eu tenho que ficar naquela minha rota. Tem que assim, seguir. Segurança. Caminho mesmo. Assim, eu tenho um carreiro onde eu entro pela portaria e aquele caminho que eu tenho que fazer até chegar na igreja, eu não posso entrar em alojamento, nada. Senão isso é considerado quebra de norma, eu posso ser punido, né? Aí chamamos um agente, ele autorizou e eu ia até a entrada dos alojamentos. Fui lá. Daí os rapazes que iam se batizar, que tinham desistido, vieram. Conversei com eles, expliquei um pouquinho rapidamente o que era o batismo, eles aceitaram. Vieram 5. E o último veio depois, veio sozinho. E foi muito estranho, assim, e muito legal, porque quando ele entrou na capela, parecia quando Moisés estava abrindo o Mar Vermelho, assim, sabe? Todo mundo foi pro lado e liberaram o corredor para ele. Para ele passar. O cara tinha respeito. Ele era matador de matador. Ele fazia parte de um comando e a função dele era matar aqueles do comando que tinham violado a regra, que tinham feito alguma coisa que o comando achava que não podia fazer. O cara era respeitado. E ele estava num processo de conversão. Ele aceitou Jesus num culto de uma outra denominação. E a minha esposa, sempre a minha esposa, a Luciana é muito valente, a Luciana foi conversar com ele. E daí explicou para ele que era um processo, tal. Ele falou, então tá bom, eu vou me batizar, eu aceito. Botou o camisolão lá que a gente arrumou para eles. Quando esse cara foi descer na piscina, o Espírito Santo tomou ele de uma forma assim, que a manifestação que teve nele foi invejável, assim, sabe? O crente não pode sentir inveja, mas eu senti. Eu confesso para você que eu senti. Cara, foi lindo, lindo. E daí ele não conseguia sair da piscina, a gente teve que tirar ele, para você ter uma ideia. Ele sentou num banco e começou a chorar. E o pessoal queria acudir ele. Eu falei, não, deixa que nesse choro tá saindo um monte de coisa que precisa sair. Ajudamos ele a se trocar no vestiário, tudo tal. Aí, mais ou menos uns 3 meses depois, eu fiquei sabendo que mataram ele. Da portaria até a rodovia principal tem uma ruazinha de terra assim, e hoje ela é considerada propriedade do Estado. Hoje o Estado já não libera mais ali a pessoa. Liberaram ele ali, tinha alguém esperando e apagaram ele. Mas eu pergunto, para onde que esse cara ia
E aonde que esse cara está hoje? Porque meia dúzia de louco decidiu ir lá e fazer um batismo, falar do amor de Deus e coisa e tal. Cara... Você sabe que... Jesus é maluco. É loucura. E lá... Evandro, você está se gabando do teu trabalho. Não. Lá você não tem holofote, você não tem microfone. Em algumas unidades, assim, com o perdão da palavra, me desculpe, mas escorre cocô, xixi na parede, que é tudo arrebentado, tudo feio. Lá é por amor a Deus mesmo. Não tem outra. Amor a Jesus e saber que o evangelho tem esse poder. Eu fui convidado para um culto lá no sítio Cercado. É um pastor amigo meu. Ele vive disso. Ele faz mais de 18 presídios. A igreja dele é só de ex-presidiário. Um homem simples, humilde, simples, mas é um gigante no que diz respeito à evangelização carcerária. E o apelido dele é gringo, ele é uruguaio. E ele veio para mim, Pastor Evandro, vou fazer o culto dos ex-detentos da colônia, queria que você participasse. Falei, eu vou lá, gringo, pode me esperar. Convidei o meu grupo familiar. Você que está nos assistindo, a aba é formada de grupo familiar, a gente se reúne semanalmente, uma galera ali, uns casais sempre os mesmos. Convidei alguns, 3 casais aceitaram de ir junto. Chegamos no culto lá. Falei para a Luciana, o que nós vamos fazer aqui? Vamos ficar na recepção. Vamos fazer uma recepção, né? A gente aprende aqui na igreja, vamos copiar aqui. Não tinha. A igreja dele lá não monta a recepção. E eu e a Luciana ficamos na recepção. Aí, Silmar, foi uma das maiores emoções no que diz respeito à evangelização carcerária que Deus permitiu que meus olhos contemplassem. Porque chegando no casalzinho, alguns eu reconheci, alguns eu não reconheci, e alguns só eles me reconheceram. Pastor Evandro, lembra de mim, de tal unidade. Agora pense, você, Aneu, terminou o culto de domingo, assim, você ir numa pizzaria, pegar um cachorro quente, ou ir num restaurante melhor, para você é tranquilo, para mim é tranquilo isso. Agora você pense um cara que matou, roubou e destruiu, chegando num culto, de terninho e gravata, a igreja desse pastor meu amigo é uma igreja um pouquinho mais tradicional, então a galera tudo de terninho e gravata, com a Bíblia de papel debaixo do braço, com a esposa de mão dada, cara que assaltou banco, cara que assaltou carro forte, carro que traficou droga. Realmente mudou de vida. E agora ali chegando com a família, com os filhinhos, a criançada pulando no banco, depois indo para a IBI, e muitos, pastor, lembra, o senhor cuidou de mim em tal lugar, o senhor foi em tal lugar. Deus, o que é isso? É só o Senhor mesmo para fazer isso. Por que eu me emocionei aqui agora há pouco? Né? Eu me emociono com essas coisas. Porque se a gente comete uma falha no que diz respeito à lei humana, não tem jeito. Eu vou ter que sofrer a consequência do que eu fiz. Afinal de contas, eu sou fruto das minhas atitudes. Pronto. E isso vale para ter sucesso, isso vale para ter fracasso. Eu sou fruto das atitudes que eu tomo, não é? Mas aí vem Deus, através de Cristo. E Ele oferece a você algo que é transformador. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é besteira, mas o impacto disso dentro da mente de uma pessoa, dentro do coração de uma pessoa é tão grande que, independente do que ela fez, se ela verdadeiramente se converte, ela deixa essas atitudes para trás. Ela vai arcar com as consequências do que ela fez. Vai ficar presa, vai cumprir pena. Esse rapaz que se batizou e acaba morrendo depois foi consequência do que ele fez, né, já que ele matava pessoas que matavam. Então, obviamente, ele tinha muito inimigo. Ele tinha muitas pessoas que sofreu as consequências do que ele plantou. Só que a gente sabe que ele sofreu as consequências aqui na terra. Mas ele está com Deus. Está na glória. Está com Deus. É aquilo que nós acreditamos. Então, esse amor de Cristo é extraordinário. É tanto que quando ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E ainda hoje estará comigo no paraíso. E aí um deles falou assim, tem jeito de me liberar dessa aqui? Então, a primeira evangelização carcerária foi com Cristo na cruz. É o meu exemplo, é o que eu gosto de usar. Sabe, cara? A primeira vez que foi... O próprio Cristo falou assim, não, vamos lá, eu tô com você aqui nesse presídio, né, mas tá tudo certo. Se arrependeu verdadeiramente. Se arrependeu de verdade? Beleza. Você tá sofrendo as consequências. Morreu. Crucificado pelo que tinha feito de errado. E Jesus nem tinha feito nada de errado e morreu igual, né? Só que ele ressuscitou, esse aí não, né?
Mas, enfim, rapaz, é algo assim que, quando a gente para pensar, os ensinamentos que tem aí são extraordinários. E aí, realmente, né, você vai ver pessoas que sim e que não. Só que daí o que a maioria das pessoas fazem? A gente nivela por onde? Por baixo. Não. Todo mundo vai me enganar. Todo mundo vai me enrolar. Os caras só estão mentindo para fazer uma média. Não. Você é prova que efetivamente as pessoas se transformam. Sim. Né? E você vê o cara lá todo cortado, todo machucado, daqui a pouco você vê ele bem. Que histórias assim você teria para trazer de coisas assim que foram bacanas, e também esse morreu, tal, mas ele também se converteu, e daqueles que fazem parte da novela, por exemplo? Por exemplo, nós fazemos trabalho numa unidade, que essa é a unidade que a gente chama unidade punk, porque é onde o cara cai preso. Então ele está desesperado emocionalmente, ele está com todo o conflito, de repente estou preso. E a primeira é como se fosse uma triagem. Isso. O governo agora meio que acabou com a triagem, sabe? A gente tinha o trabalho no centro de triagem ali em Curitiba, fechou. Foram mais de 20 anos ali que a aba cuidou daquele lugar. A gente teve muitas experiências ali bacanas. E nesse outro lugar agora é uma triagem, uma cadeia pública, mas onde o cara cai preso. E eu cheguei, a gente tinha um trabalho lá todo sábado pela manhã. Cheguei lá com o irmão novato na equipe, primeira vez que ele estava indo. Aí, o que fizeram comigo, eu copio, o irmão fica do meu lado, não abre a boca, não fala nada, não encosta em nada, não faz nada, mas fica comigo. Amém. E quando eu entrei, eu vi um rapaz com os 2 braços enfaixados, e era aquelas talas feias, assim, aquelas faixas antigas, meio amarelada, que tem um fiozinho azul, assim, sabe? Já a famosa horrível. atadura. Atadura. Horrível de ver aquilo. E os 2 punhos. E quando eu entrei, que o agente falou assim, o agente chega batendo palma, a igreja chegou, faz favor de prestar atenção, se porventura alguém não quer nada, deita e dorme, mas não atrapalha, né? Cada gente tem um discurso e é assim mesmo, tem que ser. E esse cara se grudou na grade, e é uma unidade que está sofrendo superlotação, então nem todos conseguem chegar na grade. Mas ele se grudou, ele parecia o Homem-Aranha assim na grade, assim. E eu trouxe uma palavra que eu ouvi uma vez do pastor Pio sobre o Salmo 23, e mexeu comigo, com a pessoa, Evandro da Labona, e eu guardei e hoje eu compartilho ela. E eu ministrei essa palavra, fiz um apelo, e aquele cara entregou a vida para Jesus chorando, com as faces cheias de sangue. Depois eu fiquei sabendo que ele tentou tirar a vida, né, no desespero de ter caído preso. E como viram que os ferimentos não eram tão graves assim, que necessitava de um hospital, atenderam ele no ambulatório, passaram remédio ali, enfaixaram. 1 hora depois ele teve a oportunidade de ouvir uma palavra, entregar a vida para Jesus, chorar. E eu amo quando a pessoa chora assim, sabe? Principalmente quando eu sei que é a primeira vez, porque eu sei que através do choro... E você consegue perceber quando é verdadeiro ou não? Sim, quando depois de tanto remorso, tempo, mano. Não. Depois de tanto tempo, você sabe a linguagem corporal do camarada. Aí eu falei pro cara, chega, agora você não precisa mais ter remorso, agora você precisa ter um arrependimento, que o arrependimento bíblico é a mudança de direção. E você via que o cara estava entregando a vida dele para Jesus. Eu falei, Deus, o que eu posso oferecer para essas pessoas? A única coisa que eu posso oferecer é o meu tempo. É você que está nos assistindo agora, nos ouvindo. Evandro, não tenho intenção nenhuma de pisar num presídio, de ir num presídio. Amém, eu sei que não é para todo mundo. Mas qual que é a tua área? Hospital, empresário, na tua faculdade, nos teus familiares, qualquer área que seja. Né? Deus colocou no coração de cada um para agir. Num estúdio aqui, que você conversa com pessoas, no teu trabalho. Mas, de repente, dessa entrevista, você tira ensinamentos para onde você vai atuar. Você só se dispõe. Deus falou para Abraão, você toma benção. E não fala. Não fala o que... Deus não deu coordenada para Abraão, vai lá, faça isso, isso, isso. Abraão saiu e viu o que tinha que fazer. Deus me conduziu para o presídio. Mas pode conduzir o seu mar para o caminho X, para o caminho Y. Então, eu acho bacana disso, a gente se colocar à disposição de Deus e ser uma bênção para a vida das pessoas. Muitos aceitam, como você mesmo falou, muitos não. Mas alguns aceitam e são verdadeiramente transformados. Eu conheço N famílias de ex-detentos que hoje estão vivendo uma vida careta. Vida careta que eu falo com a esposa, com os filhos, trabalho. Não é vida louca, né? Não é vida louca como eu já fui, como eles já foram.
É uma benção. Como isso. fomos, né? Fomos. E é muito legal, porque o evangelho não é aquela coisa do não pode, né? Essa Que é o que relação você começou. Não não existe saia isso. disso, saia disso. Não é isso. O evangelho, mas também o evangelho não é libertinagem. Não. Né? É um princípio, é um conceito, vamos assim dizer, é um princípio que traz direcionamento para a forma de viver. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a Bíblia ela tem assunto para tudo. Ela tem direcionamento para toda e qualquer situação. E aí quando a gente para, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e aí falando sobre a questão comparação, né? Ah, cara, eu sofro porque eu olho para aquele, ele tá melhor que eu olho para esse, não sei o que e tal. E aí tem um versículo na Bíblia que é fantástico, cara. Ele tá lá em Mateus e olha só o que ele diz assim, né? Ah, você fica preocupado com o que os outros estão pensando? Fala assim, ó, quando estamos empenhados em ser o melhor que podemos, não há espaço para inveja e comparação. Tá na Bíblia. E olha, tem gente que vende curso sobre isso. Quando estamos empenhados em sermos o melhor do que podemos, não existe espaço para inveja e nem para comparação. Quando você está no presídio, você não está buscando ser o melhor que você pode? Tem tempo para ficar pensando no que estão... Ah, o cara fica achando que eu gosto de bandido, o cara fica achando que eu não sei o quê. Você não está nem aí para isso. Não, graças a Deus não me parou e o que depender de mim nunca vai me parar isso. Eu fiz artes marciais muitos anos. Eu era meio briguento quando era piá. E meu pai, muito sábio, falava assim, piá, qualquer hora você vai achar um mais macho que você. Foi o que aconteceu. Essa parte eu não vou contar, sabe? Mas a gente sempre acha alguém. Eu achei um que me pregou a mão na orelha. E eu sempre fui um cara da minha turma, por exemplo, do colégio, tudo um cara alto, tem 1,90 m. Então, sempre da escola eu era o último da fila, porque era o mais alto tal. E isso fazia com que eu me achasse. Não tem páreo para mim. E meu pai falava, cuidado, Pia, que qualquer hora você vai achar um mais macho que você. E foi o que aconteceu. Então, na vida cristã, na hora de você abençoar, é assim também. Qual que é a tua área? Sei lá, é na minha faculdade, eu quero dar uma palestra, no meu trabalho, não sei, mas se coloca à disposição. E principalmente quando você está alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, né? O Silmar falou, a Bíblia ali, ela tem um versículo que a gente dá curso de capelania ali na igreja, ali é o versículo básico para a capelania carcerária, é tive fome e me deste de comer. Tive frio e me cobriste. Estava preso e fui me visitar. Como eu falei, não é assunto de segurança pública, eu não vou lá recriminar eles. Eu vou lá falar que existe, sim, como o Silmar já comentou aqui, perante a lei dos homens eles têm que pagar. E isso, Silmar, você vê muito lá. Por exemplo, né, o cara tem 10 anos de pena. Com 5 anos cumpridos, ele conhece a Jesus lá dentro. Ele teve um encontro verdadeiro. Cara, a mudança que existe daí nesses próximos 5 anos que ele tem que cumprir, o fato dele ter confessado Jesus, entregue a vida para Jesus, não vai diminuir a pena dele. Ele. Só que ele vive lá dentro de uma forma totalmente diferente. Quando o cara entra na igreja, lá no espaço de culto, eu bato o olho e eu já sei que ele foi mudado pelo evangelho. O jeito que ele senta, a parte de higiene, a parte que ele se veste, com os mínimos recursos que eles têm lá, alguns nenhum. Porque no presídio funciona assim, o homem ele recebe muita assistência da família. A mulher, mais de 50% é abandonada. Sério? Isso é o Estado também que tem essa estatística. Eu caio preso, a Luciana vai lá levar sacola, que a gente chama sacola, é levar roupa, material de higiene e alimento que o presídio permite. Então a Luciana vai lá e me leva a sacola. Uma vez por semana? Não é uma vez por semana, é mais espaçado isso. E também depende do tempo que ele está lá. No regime fechado é bem restrito, daí conforme ele vai caminhando e vai passando para os regimes mais tranquilos, daí é liberado mais. A Luciana cai presa. Eu abandono ela, vou buscar outra mulher, tudo isso é fato. Elas não têm de onde tirar uma escova de dente, um sabonete, depende da doação. Que é onde entra a igreja também. A parte social também a gente procura fazer sempre que pode. Entendi. A mulher é muito abandonada dentro do presídio. Tem várias mulheres que nunca mais viram o rosto do companheiro.
Já o homem não. O homem, a mulher nessa parte, ela é muito mais fiel. Olha que impressionante, né, cara? Que Tanto é que você olha, você vai... Eu prefiro 1 milhão de vezes ir pregar num presídio masculino do que no feminino. No feminino é punk, como a gente chama. Elas são muito revoltadas, agressivas. São mais violentas que os homens. São mais violentas que os homens. Só que elas são também extremamente fiéis. Tem muitas lá que estão presas sem dever 1 centavo. Entraram no lugar do companheiro e para livrar o couro do cara, a gente brinca assim, né? Elas estão lá. E o cara abandona ela daí. O cara abandona ela. A mulher é extremamente fiel perto do homem, é incomparável. Pelo menos no que diz respeito à população carcerária, né? Isso eu posso afirmar por 12 anos de experiência de tantas... Que é o seguinte, eu falei aqui para vocês assim, o Evandro tá falando e daí tá desmentindo. Eu evito o máximo de saber as situações. Mas, claro, às vezes é inevitável, né? Às vezes cai no teu ouvido, às vezes você... Até você acaba sabendo, né? Da ajuda você precisa. Eu evito. Se o cara vem me contar, eu barro ele. Eu não quero saber. Mas às vezes tem alguma situação ou outra. Por exemplo, eu tenho um irmão que agora está congregando na aba aqui. Eu atendi ele dentro do presídio lá. Aí eu precisei dar ajuda extra para ele. Tudo. Eu tive que conhecer o caso dele. Daí até visitando, conversando com a esposa. Você é obrigado a se inteirar do assunto. Mas via de regra a gente procura não se envolver nisso. É benção. É muito benção. E aí vocês têm trabalho dentro do presídio feminino também? Também. As mulheres, elas são, pelo fato de elas serem abandonadas, não todas, mas a estatística é mais que 50% acontece isso. É mais difícil de controlar elas, deixar elas, por exemplo, quietas para fazer um culto. É muito tititi, muita conversa, muito vai e vem. E não pense que você não enfrenta lá. Tem umas que usam o culto para passar recado, para armar coisa errada. Então, tudo isso a igreja tem que estar atenta e procurar não se envolver, né? Eu hoje tenho um pouquinho de mãe, assim, né? Aquela experiência de funcionário antigo, assim. Então, se eu vejo alguma coisa que eu acho que vale a pena eu me intrometer, eu falo, aqui não é lugar, você guarde isso ou me dá isso aqui, eu dou na mão do agente e tal. Mas é bem pouco que acontece isso, não chega até a trabalhar nada. Nós fazemos trabalho num presídio feminino semiaberto. É muito legal lá porque a estrutura você não dá a impressão que é um presídio, são bangalôs assim, sabe, dentro de um terreno. É como se fosse uma pousada. Isso mesmo. Daí no meio tem as calçadinhas assim, nessa parte do governo do estado muito organizado, bem bonitinho, pintadinho, horta, grama, tal, bem bacana. E é um dos lugares onde tem uma melhor estrutura. E a gente tem um trabalho lá 1 vez por mês. Esses dias aconteceu um negócio assim que nunca eu tinha presenciado. Participaram 27 detentas do nosso culto. 24 nunca tinham entrado dentro de uma igreja evangélica. Nunca tinham tido contato com a palavra de Deus. Que uma coisa, Silmar, também que é legal a gente comentar para o pessoal que está nos ouvindo tudo aí. Tem uma outra pesquisa, e essa é a nível nacional, nível de Brasil. Puxa só um pouquinho mais o microfone perto aí, senão... Agora ficou bem longe. 80% da população carcerária brasileira já teve contato com a palavra de Deus. 80% já teve. Evandro, você sabe por que isso? Eu sei, eu tenho uma tese. Se você quiser, você pode jogar no lixo, mas eu tenho uma tese. Algumas denominações colocam um peso do não pode. Aí fala para você, Silmar, você não pode. O cara começa a caminhar e não aguenta. Ele acaba podendo um dia e faz. Ele fala, quer saber de uma coisa? Esse troço de Jesus, de igreja, é para todo mundo, menos para mim. Eu vou para o mundão. Daí vai para o mundão, faz o que faz, cai preso. A tese do Evandro da Labona é essa, não está nem na Bíblia, isso nada. Então, por isso que tem tanta gente dentro do presídio, crente, cristão, que já teve contato com a palavra de Deus e mesmo assim fez coisas que não deveria. E é uma das nossas funções lá. Eu canso de evangelizar crente. A pessoa vem e acaba se reconciliando. Você pega uma mensagem da graça. Esses dias esse testemunho foi legal, me assustei.
Deus me deu uma palavra sobre hoje é o dia da tua visitação. Lá quando Jesus fala assim, ai, Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse quem está falando com você, hoje é teu dia da visitação, Jerusalém. Eu preguei isso no presídio. A maioria dos presos, Silmar, fizeram um pouco caso. Torceram o nariz. Torceram o nariz, assim, me senti até meio constrangido. Quinta-feira, eu no sofazão na minha casa de noite, eram umas 8 horas da noite, assim, eu bem à vontade no sofazão na minha casa, bate meu celular, mensagem no Messenger. Não era nem no WhatsApp, no Messenger lá do Facebook. Pastor Evandro, fulano de tal. Congelei, né? Eu falei, pô, esse maluco tá com um celular lá dentro do presídio, já sabia quem que era. Falei, cara, onde você tá? Eu tô em casa. Falei, como assim em casa? Domingo estava lá, eu fiz o culto, eu vi você lá. Ele falou, o senhor pregou que hoje era o meu dia da visitação. E quando o senhor pregou, ele deve ter ouvido, porque lá às vezes eles permitem, ele deve ter ouvido o pastor Pio pregar. Quando o senhor pregou, eu falei assim, lambano. Lambano que é lambano, recebo. Né? Só pode ser membro da ABA para entender o que é lambano, né? Ou teólogo. Lambano quer dizer recebo. Recebo. Tá? Recebo. Em grego, recebo. Eu recebi, que era o dia da minha visitação. Pois o processo dele, terça-feira, foi para assistência social, quinta-feira ele estava em casa. Ele já tá, é um lugar que eu estava pregando que era regime semiaberto, já é para as pessoas que estão já em final de pena. Já estava pena. encaminhado. Mas ele falou, mas ainda o meu advogado falou que ainda 2 anos de pena ainda era normal. Eu poderia ter enfrentado ainda mais 2 anos. De domingo, quando eu preguei, quinta-feira ele estava em casa. Que coisa, hein? E eu todo assustado, né? Eu falei, o cara tá falando dentro de um presídio de celular comigo. Graças a Deus, não era. Apesar que eles usam isso lá, né? Usam. Tem essas questões. As revistas, né? Que eles fazem assim, repentinas, às vezes parece cada coisa que você duvida. Como é que entra, né, cara? Como é que entra? Como é que os caras conseguem? É muito interessante. E é legal porque lá na colônia de domingo, as mães, por exemplo, levam tipo esse Tupperware com risoto. E o agente, coitado, não tem. É 2 agentes para atender uma multidão. Daí ele abre a tampona assim do Tupperware, pega uma colher e cafuça assim, sabe? Para ver se não tem nada. Então, puta, a mãe fez com todo carinho, com cuidado, com higiene, né? Tudo. Refrigerante. Tss. Fez o tss, tá liberado, pode entrar. Não fez o tss, vai pro lixo. Então, tem o outro lado também da moeda, sabe? Não é fácil a vida de agente carcerário. Hoje é polícia penal, né? Esses caras trabalham muito, é tenso o trabalho deles. A gente ora e tem um desejo também, é só um desejo, porque ainda não acontece de ter um trabalho com eles também. Legal. É interessante, você falou alguns números aqui que parecem um pouco contraditórios, né? Mas na realidade ele tem uma realidade com relação a isso. Você falou assim, 80% das pessoas que se envolvem com a igreja normalmente mudam de vida e aí se alteram. E aí agora na continuidade, você falou assim, 80% das pessoas que estão no presídio já tiveram contato com a palavra. É que na realidade ter contato não quer dizer que é uma verdadeira conversão. Né? Então ter uma verdadeira conversão é adotar o cristianismo, adotar essa questão, esses princípios como filosofia de vida. Não é só ter o simples contato, não, eu ouvi, eu sei o que. Não, é você colocar isso verdadeiramente em prática. Você ir no culto de domingo não te faz um crente. Não te faz um cristão, né? Por quê? Porque você precisa, assim como em qualquer área da vida, se você estudou engenharia e você não coloca em prática, você não vai ser um engenheiro. Não. Se você está lá, fez toda a parte de despachante e você não coloca isso em prática, você não vai ser um bom despachante. Sim. Então eu preciso ter contato, eu preciso trazer isso para dentro de mim e fazer com que isso seja verdade na minha vida. E aí quando eu trago a verdade de verdade, aí tem mudança. Aí flui. Aí você percebe que o jeito do cara muda, o jeito que o cara senta muda, o jeito que o cara fala muda, a roupa dele muda, por mais que ele não tenha, porque existe uma motivação diferente. E a motivação, ela vem realmente de dentro, né? Uma coisa que me motiva a ser diferente. Sim. Pô, eu acho incrível, cara. E esse é o poder do evangelho, porque eu, por exemplo, como pastor, baseado no entendimento que eu recebo da minha igreja, e todos que influenciam, você me influencia na aba, o pastor Pio, todos, a gente não vai lá tratar disso. Eu não vou falar para eles lá, pare de fumar, pare de beber, corte o cabelo. Não é essa a minha função.
Eu falo do amor de Deus, desses princípios que você acabou de comentar. Só que é inevitável que essas coisas daí aconteçam na vida. Mas o que é legal? Ele nota. Tem essa consciência. Opa, isso não faz bem para mim. Eu tô Faz mal pro gastando meu corpo. tô gastando meu dinheiro que eu trabalho suado, tal, para com uma porcaria dessa. Eu vou parar com isso e deixa de lado. Mas não sou eu que imprimo isso, é o Espírito do Senhor que fala. E é normal isso, é legal isso. E aí você sai do campo do não pode para dizer assim, essa aqui é a verdade. O que você vai fazer com isso? Porque ficar dizendo pode, não pode, faça, não faça... Cara, é um princípio. É um princípio. Quando eu fui ordenado pastor, o pastor que me cuidou, eu falei, pastor, o que é ser pastor? Ele falou, Evandro, ser pastor é o seguinte, vou usar um exemplo bem infantil para você, mas você vai entender. Porque a gente sabe que tem alguns que querem impor algumas situações. Ele falou, pastor, faz o seguinte, ele pega uma bandeja bem bacana, uma bandeja de prata, põe uma toalha de renda bem bonita, pega as flores, as frutas da estação e coloca ali. Digamos que é a estação a época do pêssego, coloca um pêssego bacana, uma banana, uma maçã. E, Silmar, está servido? Pronto, Evandro, ele falou, até aqui que é a tua função de pastor. Servir ou não servir, experimentar ou não experimentar, pegar ou não pegar, é por tua por conta. Minha conta. Se eu quiser abrir a tua boca, se eu cago ela abaixo, eu já não estou sendo pastor. Estou sendo outra coisa que não vem ao caso. Mas ele falou, Evandro, você tem que mostrar para a pessoa. Servir a pessoa. Se ela quiser, experimenta. Se ela não quiser. E basicamente é o que a gente faz isso lá dentro do presídio. Legal. Você que está assistindo a gente aí, a ideia desse podcast hoje é te dizer assim, olha, levar a palavra de Deus aos outros é importante. A gente sempre fala sobre empresa, sobre empreendedorismo e tal. E hoje a ideia aqui é justamente te incentivar, né, a entender um pouco mais do que é isso, do que é esse princípio. Talvez você não conheça Jesus ainda como é que eu vou dizer, na íntegra, não sei se é na íntegra, mas talvez você não conheça Jesus da maneira com que eu, o Evandro e algumas pessoas conhecem. Você já ouviu falar de Jesus, porque não tem como você não ouvir praticamente falar de Jesus, mas ter uma vida com ele é muito, 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 muito interessante. Então, a ideia hoje é trazer para você assim, ó, Jesus ele traz uma paz que excede qualquer entendimento humano. Independente daquilo que eu tenha feito ou deixado de fazer, o amor dele por mim, ele é verdadeiro e ele está aí. Como eu disse agora há pouco, as consequências das minhas ações, elas vão ter que ser assumidas e tudo certo. Mas esse amor traz uma transformação fora do normal. É algo que nós não conseguimos expressar para você. Então, se você já conhece desse amor e quer levar ele para as pessoas, como o Evandro comentou, na área que você tiver, faça isso. Né? Na área que você tem, faça. Se você não conhece ele ainda, eu te convido a conhecer esse Jesus. Ele realmente traz algo assim fora do normal para as nossas vidas. Não existem palavras humanas que a gente consiga expressar no sentido dessa transformação. Eu sou exemplo dessa transformação, o Evandro é exemplo dessa transformação. E não tem como a gente fazer qualquer coisa sem falar dele. Então esse podcast hoje ele é bem evangelístico. Evangelização mesmo. Por que será? Né? Porque, rapaz, é só por ele. Né? É só por ele mesmo que a gente conquista as coisas e tal. Se tudo que você fizer, faça como ao Senhor e não às pessoas. Né? Seja você uma bênção. Uma bênção. Tudo posso nele que me fortalece. E aí você dispõe tempo para as pessoas. Porque talvez você que esteja assistindo aqui já tenha ouvido eu falar isso. Uma estrutura como essa aqui, microfone, câmera, tal, e qualquer outra estrutura, um restaurante, uma empresa, se não tiver pessoas lá dentro, ela não tem sentido, não tem vida. As pessoas que trazem essa vida. E nós fazemos tudo para abençoar pessoas. O teu trabalho de despachante é para abençoar uma pessoa. Sim. Fazer o melhor trabalho possível pensando em abençoá-la.
né? Esse estúdio está aqui para gravar podcast para que as pessoas possam ser abençoadas. O Theo que está sentado ali fazendo os cortes e mexendo com o volume, não sei o que e tal. Deus. Ele está aqui para abençoar a gente e abençoar você que está assistindo. Ele é o principal cara dessa sala aqui. Que tem tanto botão ali que eu nem imagino. Rapaz, não tem noção da quantidade de botão que tem. Então ele vai ali e mexe com tudo. Ou seja, a Adriana que faz esse chocolate aqui maravilhoso, bênção também. A ideia é abençoar pessoas. Então, aproveitando, compartilhe esse vídeo para que você possa abençoar alguém. Eu tenho certeza que o que está sendo tratado aqui sobre esse amor de Deus pode abençoar alguém que você conhece. Porque realmente, você olhar para o indivíduo que está na cadeia, que cometeu um crime, e você ainda dizer, não, eu vou levar a ele o meu tempo, eu vou levar, sem ganhar nada com isso. Não tem um valor, não tem um salário, não tem uma oferta. Não. Eu vou ofertar o meu tempo ao indivíduo que fez mal para a sociedade, mas dizendo, você pode sair desse lugar. Isso é fantástico. E realmente, eu não tenho perfil para isso. Sim. Né? Eu realmente não tenho. Mas graças a Deus porque existem pessoas como você, sua equipe, que fazem essas coisas. E outros tantos, né? Sim, várias. Você pega uma denominação que nem a Universal. A Universal tem um trabalho invejável nos presídios do Brasil. A Universal investe financeiramente forte em reforma de presídio, construção de capela. Eles dão muito apoio, que é um desejo nosso, que ainda não aconteceu. Eles têm um trabalho forte com a família dos detentos. Eles paralelamente atendem os detentos dentro da unidade e atendem a família fora. Porque, Silmar, uma das coisas que a gente vê, né, bandido bom, bandido morto, esse vagabundo mesmo está pagando. Mas quando a gente, né, não contradizendo o que eu falei, mas quando a gente acaba sabendo da história e vendo, cara, será que se você se colocasse no lugar dele, você não faria até pior? Eu atendi um menino no educandário que o pai preso, a mãe preso e os 2 irmãos presos. E ele estava no educandário porque ele era de menor, mas os 4 familiares, pai, mãe e os 2 irmãos de maior, estavam em presídio de segurança máxima. Qual que é a referência de um menino desse? Você vai falar de amor para esse menino? Não tem nem noção. O que é isso? Carinho. Tipo, não sei se você teve essa experiência, eu tive, de meu pai me pegar no colo. Meu pai, aqueles italianão bravo, assim, não era tanto de, né? Eu sabia quando meu pai tava dando carinho, mas vamos pescar, pia, vamos ali no futebol e tal. Um menino desse nunca teve isso. O que ele viu, ele presenciou o pai chegando alcoolizado em casa, espancando a mãe, o pessoal batendo no portão para comprar droga, o irmão 1 mês fora de casa sem dar notícia, de repente voltava cheio de comida e de coisa, e passa uma semana assim. Então ele não tem noção nenhuma, norte, não. Ninguém pediu para ele ir para a escola, ninguém deu um material escolar, nada. Justifica o que ele fez? Não. Como eu falei, eu não me envolvo em assunto de segurança pública. Que referência ele tem? Que referência ele tem? E eu, Evandro, né? Porque é a chamada compaixão. Vou me colocar no lugar desse piá. O que será que o Evandro ia fazer na mesma situação dele? Friso. Não quero ser chato, mas eu friso. Não justifica o crime. A lei brasileira diz que para tal coisa vai ter que ter tantos anos. E a lei brasileira acabou. Mas para mim ter uma compaixão e olhar para esse menino e poder ministrar a vida dele e ele mudar de direção. Ele conheceu o amor. Opa, de repente vem um cara lá, um polaco chupeta de 1,90 m de altura, vem falar que existe um Deus e que me ama e me abraça. Então, é realmente complexo, né? É. Como é que você vai ajudar alguém que tem uma referência dessa? Né? Como é que ele vai mudar esse modelo mental só tendo uma transformação de dentro para fora? E precisa ser algo verdadeiro, porque não adianta. Tem que nascer de novo, cara. Tem que nascer de novo, precisa ser algo verdadeiro, que dê resultado. Jesus fala na palavra dele, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu posso passar aqui o ano falando, mas se você não experimentar nada, você vai dizer, não, aquilo que foi falado lá é tudo balela, conversa fiada, não tem nada a ver. Mas agora Deus fala lá, né, em Malaquias, fazei prova de mim. O que é isso? É isso que nós acabamos de falar. O cara, eu vou lá no presídio e ofereço a bandeja. Ele se serviu, quando ele saboreou a maçã, ele falou, nossa, que delícia, cara.
docinha, refrescou, é bom, eu quero mais disso. E nunca mais para de comer. É assim o evangelho, é assim o amor de Deus, é assim o cuidado de Deus. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Não, isso, né, eu sei que o Silmar autoriza eu falar isso. Qualquer coisa relacionada à igreja, a Deus, qualquer coisa que for imposta, fuja que é laço. Concorda? Mentira. É mentira, não tem. Deus não obriga ninguém a nada. Nada. E a gente aqui também não está dizendo que você é obrigado a acreditar no que a gente acredita. Não. A gente só está dizendo, trazendo aqui, esse dia eu estava num jantar falando um pouco sobre isso, eu estou trazendo aqui a nossa experiência. Você está trazendo aqui a sua experiência. Então é algo que nós acreditamos. Se você não acredita nisso, está tudo certo, cara. Nós te amamos igual. Com certeza. A gente faz parte do mesmo mundo e estamos todo mundo junto. A ideia aqui não é dizer, ó, estamos certos, estamos errados. Nós estamos certos, você está errado. Não é uma questão de certo e errado. É uma questão daquilo que eu acredito. Isso. Né? E o que a gente consegue perceber é, quando a pessoa verdadeiramente segue um princípio bíblico, nós vemos essa pessoa mudando a sua vida. Tanto que o Estado, ele investe nisso. Ele diz assim, a igreja é a solução. Venha. A igreja é a solução. Venha, nos ajude, porque você traz paz, você acalma o negócio, né? Puxa vida, então tem uma verdade nisso. E hoje nós estamos falando de presídio, que é uma realidade. Mas nós temos pessoas até na nossa igreja ali, na área escolar, por exemplo. Então, muitos trabalhos. Os diretores, por favor, as portas estão abertas para vocês. Uma história de um menininho recente aí que simplesmente não aguentava ele na sala de aula. A mãe chega lá para a irmã que faz o trabalho lá, o que você fez com meu filho? E ela até se assustou, meu Deus, o que aconteceu? Meu filho tá mudado. Entrei no quarto dele hoje, a cama esticada, os brinquedos guardados, a roupa no cesto de roupa suja. Isso é o evangelho. Ela não foi lá no colégio falar para ele, arrume tua cama, põe a roupa suja no cesto de roupa suja. Não. Ela foi falar que existe um Jesus que morreu por ele, que ama ele, que ele pode ser um bom profissional, ele pode ser um bom pai, um bom esposo, tal. E o evangelho sempre, né? A palavra diz que ele faz mais abundantemente além. Sempre mais abundantemente. Sempre. Muito bem. Então, se você quer conhecer esse Jesus, ele vale a pena. Vale a pena de verdade. A gente sabe disso, né? Sabe. A gente sabe disso. A gente sabe disso do quanto Jesus vale a pena. Muito bem. Evandro, para a gente encerrar a nossa conversa, e aí tem aquela câmera que está direcionada para você aí que você está ouvindo, né? Que mensagem você deixa para quem está assistindo a gente? Que mensagem você deixa? Quer deixar um convite para, de repente, conhecer um pouco mais sobre isso? Quero. Enfim, fala aí. O podcast aqui do Silmar, ele convidou de uma forma muito gentil e tal. E eu sou pastor evangélico, e às vezes a gente... É inevitável, você fala muito evangeliquez, palavras que talvez até você que está nos assistindo, nos ouvindo, nem entenda, nunca tenha ouvido falar. Mas a minha mensagem que eu queria falar para você, um recado. Se você pegar uma Bíblia, tua Bíblia, não importa se você é católico, se você é espírita, se você não é nada, pega uma Bíblia. E você abrir ela lá no livro de Gênesis, tem a passagem lá que fala que Deus condenou o mundo na época com um dilúvio, mandou Noé construir a arca, e aconteceu tudo isso, todo mundo sabe que o mundo inundou, e daí depois as águas baixaram, a arca parou, e Deus fala que ele colocou o arco-íris. E ele falou assim, é um sinal perpétuo. E você vai ler a palavra, Silmar, eu vi isso essa semana, eu fiquei assim, Senhor, eu falei, Senhor, meu Deus, tanto tempo que eu li a Bíblia, eu nunca tinha notado isso. Lá diz que Deus fala assim, quando Deus falando, é importante você entender isso, não era Deus falando para o homem, Deus falando. Quando Deus, vê o arco-íris, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com vocês. Muitas pessoas pensam que o arco-íris é para o Evandro estar passando na rua, o Silmar, e a gente olhar o arco-íris e dizer assim, nossa, é uma aliança que Deus fez comigo. Não. Deus fez o arco-íris para ele fala, quando eu ver o arco-íris, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com vocês. E nunca mais o mundo vai acabar
com enchente. É a promessa de Deus lá, e isso aqui ele fala, isso é estatuto eterno, ou seja, para sempre. Tá notando o cuidado de Deus com a tua vida? E ele colocou um sinal no céu para lembrar sempre de você. Lembrar de mim, lembrar do Silmar. Ele nunca esquece de você, nunca. Você pode estar passando por maior dificuldade. Eu sei o que é dificuldade. 82 dias na UTI. 24 dias no quarto. 106 dias dentro de um hospital. Faleci 3 vezes, ressuscitei 3 vezes. O que você imaginar, o que tiver catalogado, eu peguei lá no hospital. Bactéria, parada cardíaca, pneumotórax. Mas Deus olhou o arco-íris e falou, opa, eu tenho uma aliança com o Evandro. E da boca dos médicos, Silmar, eu ouvi, Piá, você é um milagre. Médico que trabalha com a razão, e está tudo certo. Ele fez faculdade, ele estudou, mestrado, doutorado, especialização. Ele tem que trabalhar em cima daquilo que ele aprendeu. Ele falou assim, ó, para a medicina é inexplicável você estar vivo, Pia. É um milagre de Deus. Então Deus me conservou vivo, porque ele se lembrou de mim. Ele se lembra de você. Ah, Evandro, mas a minha vida está virada num chapéu velho, está virada num guede, como a gente fala lá no presídio. Eu tenho algumas gírias de presídio que a gente aprende, né? Está virada num chapéu velho. Ele nunca esqueceu de você. A ponto dele enviar aquilo que ele tem de mais precioso, que ele tinha de mais precioso, o filho dele para morrer na cruz no teu lugar. Então ele te ama, simplesmente. Evandro, o que eu preciso fazer? Só receber ele, só aceitar ele, só deixar ele te moldar. Hoje nós falamos de presídio, o Silmar aqui já recebeu pessoas falando de saúde mental, falando de vinho, de culinária, né? Ele falou do chocolate, aqui não interessa a área que você atua. Deus te ama e quer estar com você. Uma vez me falaram, um grande homem de Deus assim que teve um papel fundamental na minha vida, ele falou assim, Evandro, você e Deus são a maioria. Então, não interessa se tua vida está um mar de rosas ou de repente está meio de cabeça para baixo. Jesus te ama, ele quer fazer uma parceria com você. Aceite isso. Bênção de Deus. Amém. Evandro, muito obrigado. Realmente obrigado por ter aceitado o convite, ter aceito o convite. E você que nos assistiu aí até agora, Jesus te ama de verdade. Obrigado por ter assistido até agora. E se inscreva no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais. E eu tenho certeza que hoje aqui tiveram alguns momentos em que você conhece alguém que precisa ouvir aquilo que foi falado aqui. Então compartilhe esse vídeo mesmo, faça disso uma ferramenta para abençoar pessoas. Porque esse podcast, Pense Nisso, nasceu e tem trabalhado até aqui e continuará trabalhando para abençoar pessoas. Porque a Bíblia nos diz, seja você uma bênção, e nós estamos buscando abençoar cada um que assiste aqui com temas diversos. Pense nisso. Pense nisso. Valeu, muito obrigado. A gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.